Olá, queridos, graça e paz. Para seguirmos na nossa reflexão na carta aos Romanos, hoje, ainda no capítulo 5, quero convidá-los e convidá-las a ler alguns dos versículos a partir do versículo 12, que diz assim, versículo 12: Contudo, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Versículo 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Versículos 18, 19 e 20. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nessa segunda parte do capítulo 5 da carta aos Romanos, o apóstolo vai trazer uma visão teológica a respeito do que aconteceu na história da redenção da humanidade. Ele traça um paralelo entre Adão e Cristo. Cristo é um tipo de Adão, mas ao mesmo tempo ele é um antítipo de Adão, ou seja, ele é um Adão no oposto. Ele é um tipo de Adão quando diz que, por causa da obra de um, gerou consequência na vida de outros. Na vida de Cristo, gerou vida, e na vida de Adão, gerou morte. Jesus é o oposto de Adão também, quando diz que o resultado, ou seja, a qualidade do resultado que foi trazida a partir da obra de um, no caso Adão, a morte, e no caso de Cristo, a vida. Então Paulo vai discorrer sobre essa situação em todos esses versículos, do 12 ao 21. Mas esses versículos eu quis ressaltar por causa de algumas informações importantes. Por exemplo, no versículo 12 diz, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte. Ou seja, Paulo vai trazendo uma linha de acontecimentos, uma linha de sucessão de acontecimentos. Entrou o pecado e com o pecado a morte. Aí ele segue dizendo, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, não apenas entrou a morte por causa do pecado, como a morte atingiu a todos os seres humanos, porque todos pecaram. No versículo 16, ele fala, por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Ou seja, a consequência do pecado de Adão não pode ser comparada com o que Deus fez pela humanidade, porque ele diz, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Ou seja, um só ato de um homem, no caso Adão, gerou uma consequência para todos os homens. Mas ele segue dizendo, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Aí o que Paulo está falando? Também um só ato de Jesus, mas qual ato? De perdoar muitas transgressões. Então, se por uma transgressão todos morreram, pela liberação da culpa de muitas transgressões, todos podem viver.
No versículo 18, Paulo ainda diz: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Essa justificação traz-nos vida e vida plena a todos os homens. O ato de Jesus de entregar-se por nós apaga todas as nossas transgressões. É fundamental que entendamos que não apenas transgressões passadas, mas também transgressões presentes e futuras, sobre as quais não mais pagaremos, já que Cristo pagou por todas elas. No versículo 19, Paulo fala: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mais um paralelo que Paulo traça entre Jesus e a humanidade caída. A humanidade caída, todos os homens cometeram pecados, e por causa desses pecados, todos eles são responsáveis. Paulo está dizendo que Jesus, por causa da obediência, ou seja, um único homem obedeceu a Deus, contrariando todos os homens anteriores que desobedeceram a Deus. Esse ato de Jesus é o que nos faz sermos justificados. E no verso 20, ele vai falar sobre a lei. A lei, ela foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, é através da lei que sabemos que somos pecadores. Mas, ele conclui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu tenho muitos pecados. A história da minha vida é o retrato de uma pessoa que comete muitos pecados. Eu olho para a minha realidade e não consigo perceber que Deus será capaz de me perdoar de todos os meus pecados. Eu quero dizer para você que, primeiro, não há pecado que não possa ser perdoado quando nós o confessamos ao Senhor Jesus. E segundo, não importa a quantidade de pecado que você carrega em sua vida. A Bíblia nos garante que onde teve mais pecados, mais a graça é aumentada. Creia nisso, descanse nisso, entregue o seu coração a essa realidade e experimente a leveza do teu espírito de ter sido liberto da culpa de todos os seus pecados por meio de Jesus Cristo, o único homem que obedeceu a Deus plenamente e por isso nos justificou. Que Deus os abençoe.